pode fazer no caderno, a gente vai começar a fazer agora. Você pode perguntar para o seu filho, para a sua filha, ou você mesmo agora. Então, eu peço que, se você tem alguma coisa para anotar, um caderno, que você tenha uma caneta para anotar, essas perguntas a gente vai fazer, para você começar a alinhar o seu propósito. Para você lembrar lá da sua criança interior. Começar a alinhar esse propósito de vida. Por quê? Quando eu lembro das minhas principais coisas que eu gostava de fazer quando era criança, eu gostava muito de assistir o filme do Dragon Ball Z. Por quê? Eu admirava muito a questão da meditação, que eles faziam para restabelecer a energia, a energia saindo pelas mãos. Eu gostava muito nisso, então eu ficava ali 1 hora meditando também. Eu não sabia que aquilo era meditação, eu ficava ali brincando com a energia na mão. Nem sabia que era meditação. Acabei minha prima, quase 1 hora, chovendo. Eu lembro até hoje essa imagem, chovendo na casa dela, ela de um lado em estado de Buda, eu no outro estado de Buda ali meditando. Nem sabia que era meditação. Lá na época eu já fazia isso. E eu sempre tinha esse desejo também de ajudar as pessoas. Eu sempre tive esse desejo de ajudar as pessoas, sempre fui bom comunicativo, jogando futebol, era sempre capitão, era sempre líder. Então, eu sempre fui líder aonde eu vivenciei meus ambientes. Então, era essa questão de comunicação, essa questão de expressar. Então, essa questão de buscar também a autocura. Então, isso tudo lá da minha infância, enfim, tem várias coisas aqui que a gente vai começar a abordar aqui, que vai fazendo total sentido. Que primeiro, vamos puxar algumas lembranças da nossa criança interior. Vamos começar a puxar uma dinâmica aqui, para você começar a estimular. Qual era o seu apelido de infância? É muito importante você lembrar isso. Por que a gente começa pelo apelido? Para começar você ir lá, fazer aquele remember, sabe? Para você começar lá a acessar a sua criança interior. Então, qual era o seu apelido de infância? O meu, Rosa? O meu era Dudu, era Dado, era Edu, como é hoje. Deixa eu ver se tinha mais uma coisa. Bananinha. Bananinha era o meu apelido de infância lá quando eu era criança. Quando eu nasci, acho que foi o meu primeiro apelido, foi Bananinha. Meu primeiro apelido foi Bananinha. Aí depois chegou na adolescência, me chamavam de Baiano. Mas enfim, esses foram os meus principais apelidos. E o seu, Rosa? Vocês também vão repetir aí, galera. Os meus, então, na minha família toda a gente me trata por Joca, que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com uma questão que eu quando era pequenina, o meu pai estava-me a mudar a fralda e entretanto eu fiz um xixi para cima dele. E então ele disse, ai, a minha mijoquinha. E então eu fiquei a Joca. E toda a gente na minha família me trata por Joca. Pronto, isto é a primeira vez que eu acho que oficialmente estou a dizer isto. Joca? Joca. Vem de uma palavra que eu não vou dizer aqui na live, mas que quem é de Portugal percebe, que tem a ver com xixi, basicamente. E foi um diminutivo dessa questão. Depois, os meus professores, é engraçado, porque os meus professores de matemática, todos me tratavam pelos meus 2 nomes. Isto é curioso porque foi desde o início. Que eu sou Rosa, espaço Ângela, não é tudo junto. E então, todos os meus professores de matemática me tratavam por Rosa Ângela, os 2 nomes. Nenhum deles nunca conseguiu tratar-me só pelo primeiro nome. E eu achei isto muito curioso. Eu também sou como tu um bocado, porque eu pratiquei muito desporto e também estava sempre a fazer coisas, e era Rosinha, era o nome que mais me chamavam. E tinha também um professor de educação visual que havia um chocolate cá em Portugal que se chamava Regina, que ainda existe hoje, ainda há algumas coisas. E como ele via em mim a cor do chocolate, ele não me chamava Rosa, chamava-me o nome do chocolate, e então chamava-me Regina, porque Regina também é o nome de uma pessoa, e então ele chamava-me Regina. Em vez de me chamar Rosa, eu fiquei Regina a vida toda para ele. Eu acho que até hoje ele não sabe o meu nome de verdade. Pronto, e estas as recordações que eu tenho dos nomes de infância. Então, isso é muito legal, gente, vocês fazerem esse estímulo de puxarem o apelido de vocês de infância. Quem quer comentar aqui também seu apelido de infância, pode colocar aqui no chat, sem problema algum. A gente vai ficar bem feliz em ver os apelidos de vocês também. Então, isso é puxar com... Aí eu pergunto para você, quando você lembra desses apelidos de infância,
O sentimento que vem é um sentimento feliz, é um sentimento alegre? É. Ou é um sentimento que você recebeu, como é que se fala? Alguma coisa depreciativa. Enfim, agora esqueci a palavra, cara. A palavra muito debatida aqui no Brasil, que as crianças sofrem bullying. Ou você tem um sentimento de bullying? Não. Aqui no Brasil se fala bullying. Ou bullying aqui também. Quando você lembra dos apelidos de infância seu, qual sentimento que vem? Vem o sentimento de bullying? Ou vem o sentimento de alegre, de diversão? Eu sempre fui o sentimento de diversão. Sempre o sentimento de diversão mesmo. Então... Olha, o Flávio que lhe chamava o gigante porque ele era sempre o mais alto da turma. Gigante é giro. Taninha... Taninha, Raquel, quando a minha mãe estava zangada... Pois, também chamam os dois nomes quando estão zangadas connosco, chamam sempre os dois nomes, também não sei porquê. Que legal. Então, essa é a dinâmica para você começar a já puxar a sua criança exterior. É você identificando os seus apelidos. Essa é a primeira. A segunda a gente vai acelerando um pouco aqui, porque tem bastante perguntinhas para fazer, senão a gente vai até 8 horas da noite aqui fazendo. Qual é a sua primeira lembrança da sua infância? Pare agora, respire e deixa vir a primeira lembrança da sua infância. Vamos lá, todo mundo agora para, fecha os olhos, dá uma respirada e deixa vir a primeira lembrança lá da sua infância. Fechou, não é para pensar muito não, a lembrança ela vem rápido mesmo. A minha foi, você vai rir, o meu irmão ele era muito arteiro, arteiro que se fala é muito sapeca. E um dia ele tava com o martelo na mão, ele pegou o martelo e pum, deu uma martelada na minha cabeça. Acho que eu incomodei ele pegou e pum, uma martelada na minha cabeça. Então essa que foi a lembrança. Ficaste logo com essa. Então, isso é para você estar já puxando a sua criança interior, que você vai entender onde a gente quer chegar daqui a pouco. Você, Rosa, a lembrança que veio? A lembrança que veio foi... eu era a defensora dos pobres, dos fracos e dos oprimidos. Eu não podia ver ninguém a sofrer na rua e eu lembro-me de ser muito pequenina ainda. Foi a primeira recordação que veio. Vem muitas vezes esta recordação. E nós fomos a uma cidade, nós morávamos numa aldeia, fomos à cidade do Porto, que é a cidade do Telmo, e na Rotunda da Boa Vista, naquela altura, foi quando as pessoas regressaram das ex-colónias e havia muitas dificuldades e havia muita gente a pedir. E eu... sempre que passava ali, via aquelas pessoas a pedirem, algumas pediam por necessidade e outras era porque estavam ali a pedir só por pedir, mas eu não percebia isso e para mim aquelas pessoas estavam em necessidade, e então eu puxava a saia da minha mãe e estava constantemente a dizer: oh, mãe, mas dá qualquer coisa, mãe, dá qualquer coisa, mãe, dá qualquer coisa, e eu estava sempre neste registro: mãe, dá qualquer coisa. Ajuda, porque eu não podia, porque eu não tinha dinheiro, não é? E então eu achava que a minha mãe tinha que dar moedas a toda a gente. E eu lembro-me de puxar a saia da minha mãe e puxá-la para trás, e a minha mãe dizer: não dá, filha, não dá. E eu a puxar a saia da minha mãe e dizer: dá, mãe, mas dá, eles precisam. E isto é uma coisa que eu tenho muito clara das primeiras memórias de infância que eu tenho, muito pequenina. Muito pequenina. Que legal. Olha só como está relacionando as lembranças que vêm, né? Como está relacionando. Então, você anota essa lembrança que veio e começa a fazer a reflexão dessa lembrança. É uma criança triste? Era uma criança alegre? Comece a fazer essa reflexão. Você sofreu muito com essa lembrança? Volta nos episódios anteriores e assiste lá como trabalhar essa criança interior. Aqui é mais para alinhamento de propósito, daqui a pouco tudo vai se encaixar. A gente está montando um quebra-cabeça aqui, até chegar ao final começa a se encaixar as coisas. Perfeito?